vamos apresentar o nosso programa de treinamento de procedimentos de emergências que a EFAI Escola de Pilotagem oferece utilizando a aeronave Esquilo. Esse programa, que nós acreditamos que deve ser encarado principalmente como um investimento em segurança de voo e não como uma mera despesa que qualquer operador faça com as suas tripulações. O helicóptero nasceu praticamente junto com o avião. A primeira decolagem acontecendo em novembro de 1907, portanto defasada apenas um ano em relação ao voo do Santos Dumont em outubro de 1906. 30 anos após, ou quase 30 anos após, o avião já havia desenvolvido consideravelmente, já havia empresas de transporte aéreo regular operando, inclusive entre continentes, e o helicóptero ainda não tinha alcançado a altura, ou tinha mal alcançado a altura de 18 metros. Primeira autorrotação com o motor voluntariamente cortado aconteceu exatamente nesse ano, em 1936. Passaram-se mais 36 anos, quando uma decisão aqui no Brasil levou-nos a uma situação determinando não recomendar o treinamento do pouso em autorrotação real. Várias gerações de pilotos passaram a operar helicópteros monomotores sem ter o domínio da técnica da autorrotação, a condição de trazer o helicóptero com segurança para o solo, no caso de uma falha total de potência. Um dos princípios dos processos de homologação aeronáutica diz que uma falha simples não pode ter uma consequência catastrófica. Ou seja, uma aeronave monomotora, quando o motor apaga, nós temos uma falha simples. E a única maneira de essa falha simples não conduzir a uma consequência catastrófica é o piloto dominando, então, a técnica de pousar o helicóptero em segurança com o motor parado. Quando tudo está funcionando, é muito simples. Quer dizer, pilotar qualquer aeronave, um helicóptero ou um avião, enquanto todos os sistemas estão operando normalmente, é o que a gente aprende nas escolas no dia a dia. A partir do momento em que alguma coisa vai mal, existem dois problemas principais. O piloto tem que ter a tranquilidade para identificar o problema que aconteceu e depois ele tem que ter a proficiência necessária para continuar conduzindo a aeronave que tenha o seu desempenho ou as suas qualidades de voo degradadas. Então, nós vamos falar sobre diversas manobras, mas antes de iniciar propriamente o trato de como realizar cada manobra dessa, nós vamos então comentar rapidamente algumas coisas que diferenciam a condução da aeronave de uma situação normal para uma situação chamada de emergência. O primeiro problema está relacionado com a maneira como nós utilizamos os 4 comandos do helicóptero: o cíclico, o coletivo, o conjunto de pedais e a manete. Para os helicópteros a turbina, normalmente o piloto não se preocupa com a manete. E como a maioria não treina os procedimentos de falha de sistema de combustível, é muito comum o piloto a vida inteira nunca ter movimentado a manete em voo. E como que se passa então a pilotagem normal? A gente varia simultaneamente cíclico, coletivo e pedais para qualquer variação que a gente tenha que fazer na atitude, na velocidade ou na altura do helicóptero. Nós precisamos aprender a separar esses comandos, porque toda vez que movimentamos o coletivo para iniciar uma subida ou uma descida, a primeira reação é desequilibrar o helicóptero em guinada, exigindo então que tenhamos que agir sobre os pedais. Ao se atuar sobre os pedais, desequilibra o helicóptero em rolamento e aí precisamos atuar sobre o cíclico. Ao passo que, se nós considerarmos um comando de cada vez, o cíclico para variar a atitude e, como consequência, a velocidade, o coletivo para fazer o helicóptero se deslocar ao longo do eixo vertical, os pedais apenas para contrariar a guinada e a manete para manter a rotação nos casos de falha de FCU. Então, toda vez, teoricamente, que nós precisarmos aumentar a velocidade do helicóptero, nós iríamos atuar única e exclusivamente no cíclico. Vamos aumentar a velocidade levando o cíclico à frente. A partir do momento que o helicóptero começa a acelerar,
ele inicia uma perda de altura. E então aí precisaríamos agir sobre o coletivo para manter a altura, ou seja, agir ao longo do eixo vertical. E no momento em que a gente agiu sobre o coletivo, nós precisaremos atuar sobre os pedais para manter o fio de lã alinhado, ou seja, manter o equilíbrio em guinada. Esta é uma técnica que vai fazer diferença na hora que alguma coisa falha em voo. Toda vez que temos um problema, o primeiro comando a ser perdido é o comando do coletivo. Se estivermos em falha de pedal, temos que evitar mexer o coletivo. Se tivermos falha de FCU, temos que evitar utilizar o coletivo desnecessariamente e assim por diante. Mesmo numa mera pane hidráulica, toda vez que o piloto usa inadvertidamente o coletivo, ele vai desestabilizar o helicóptero e a partir daí exigir outros comandos que vão complicar a atuação durante a execução da manobra. Uma outra maneira, um outro problema que a gente verifica muito é que aprendemos lá atrás, na época do curso de piloto privado, nós aprendemos a decolar de uma forma que serve para aquele helicópterozinho de 2 lugares, com motor a pistão submotorizado, mas que não é mais necessário e nem é seguro quando utilizamos um helicóptero mais normal, em termos de potência. Então, por exemplo, o piloto é orientado a, uma vez no pairado, levar o cíclico ligeiramente à frente, o helicóptero começa a deslocar, ele completa a potência o mínimo necessário apenas para não deixar o helicóptero afundar durante a aceleração e ele sai então iniciando um aumento de velocidade muito lentamente, consumindo pista, mas isso tem um motivo, é porque aquele motor não tem mais potência para fazer qualquer coisa diferente. A partir do momento que estamos no helicóptero razoavelmente bem motorizado, a ideia é que se utilize a potência disponível e que se acelere o mais rapidamente possível e que se utilize a energia disponível para ganhar velocidade e altura o mais rapidamente possível. Da mesma maneira, nós vamos também alterar um pouquinho o nosso procedimento de aproximação. Em vez de, lá de longe, iniciarmos uma perda de altura com perda de velocidade, trabalhando para chegar no pairado, com velocidade zero para frente, velocidade vertical zero, nós vamos descer a maior parte do tempo com velocidade constante e vamos deixar para reduzir a nossa velocidade depois que a gente estiver mais ou menos a 300 a 500 metros do ponto de toque. Com isso, nós vamos preservar o nosso nível de energia o mais tempo possível e vai nos permitir que a aproximação termine sempre levando o cíclico à frente e aplicando potência, e não ao contrário, como é muito comum se ver, chegar perto do solo, trazendo o cíclico para trás para acabar de parar de andar e abaixando o coletivo para não deixar subir. E fazendo assim, a gente acaba tendo o risco de tocar a cauda. Mas isto, quando a gente tem tudo funcionando normal, não tem problema nenhum. O problema começa a partir da hora que a gente tem alguma coisa degradada a bordo. Um motor que parou de funcionar, um sistema hidráulico, um sistema de comando de rotor de cauda, não importa. Qualquer coisa que tenha atrapalhado, qualquer coisa que tenha evoluído durante essa fase, vai nos implicar em garantir aquele procedimento de chegar próximo ao solo, abaixando o nariz e aplicando potência, e não o contrário. Uma outra coisa que é interessante ressaltar é a tendência de todo piloto de voar com fricção zero no cíclico. Ao trabalhar com cíclico com fricção zero, ele passa o tempo todo a ficar buscando o neutro, o ponto neutro em torno do qual ele tem que manter a aeronave estabilizada. E na medida que ele passa, por exemplo, por uma turbulência, por uma bolha de ar mais quente ou mais frio, porque o que interessa para o rotor é a densidade do ar, ele sofre então uma perturbação que provoca um balanço do rotor que é transmitido para a célula, para a cabine e, portanto, transmitido para o assento, o corpo do piloto se balança e a mão sai do lugar e ele então retorna. Isto por quê? Porque o cíclico está completamente solto. A partir do momento
que ele tem o cíclico ligeiramente friccionado e ele passa pela mesma bolha de densidade diferente, o que vai acontecer? Tudo vai se comportar da mesma maneira, o rotor vai balançar, a cabine, o assento, o corpo, mas a mão não vai sair do lugar. E como o helicóptero é estável, nós vamos ter então que a partir daquele momento que o manche ficou parado e a gente saiu da bolha de ar quente, o helicóptero vai retornar sozinho para a condição de voo nivelado que ele estava antes. Isso é uma coisa que muita gente discute, pouca gente acredita e a gente tem que mostrar, porque há uma tendência a acreditar, ninguém sabe de onde que veio isso, talvez dos helicópteros mais antigos, que o helicóptero seria um tipo de aeronave naturalmente instável, o que não é verdade. Quer dizer, todo helicóptero tem que ser estável, por exemplo, em descida. E sendo estável em descida, o que significa? Que se houver uma perturbação qualquer, e se nós retornarmos o manche para a condição onde ele estava antes, porque nós provocamos a perturbação, ou se a perturbação aconteceu a manche fixo, porque passamos por uma zona turbulenta e sem mexer no manche, a velocidade aumentou, ao sair daquela zona turbulenta, se o manche estiver na mesma posição, o helicóptero deverá voltar para a condição que ele estava antes. Isso é uma coisa, é uma curiosidade, porque no esquilo, por exemplo, é comum eu perguntar quanto tempo é possível voar com o manche solto, o manche livre, e a maioria dos pilotos imagina ser capaz de voar 5 a 10 segundos e é possível fazer com esquilo muito mais do que isso. É possível subir, descer, variar potência, girar 360 graus, tudo sem tocar no manche, porque o helicóptero é estável. Então aqui cabe uma palavrinha rápida sobre a questão da estabilidade. Estabilidade em helicóptero ou em avião, tanto faz, tem dois critérios, a estabilidade dinâmica e a estabilidade estática. Quando se fala de estabilidade estática, nós estamos dizendo o seguinte: se eu estiver voando a 80 nós e eu decidir aumentar a velocidade para 90, naturalmente eu vou levar o manche à frente, pouca coisa, o helicóptero vai começar a embalar, se eu não mexer no coletivo, ele vai iniciar uma descida, não importa, mas quando ele chegar na velocidade escolhida, por exemplo, 90 nós, 10 nós à frente, se eu quiser que ele pare nessa velocidade de 90 nós, eu vou ter que segurar um pouquinho o nariz. E aí eu vou medir a minha posição de manche no momento que eu estava a 80 nós e medir no momento que eu atingi 90 nós. E eu tenho que confirmar que 90 nós terei o manche mais à frente. Não é tão óbvio assim, porque não acontece assim em todos os helicópteros. Tem helicóptero que tem estabilidade estática indiferente e a gente descobre que voa com 80 e com 90 com a mesma posição de cíclico. Por exemplo, nós vamos ver que no caso do esquilo, a estabilidade estática é francamente positiva em voo de cruzeiro por volta de 80 a 100 nós. E isso vai nos permitir que a gente tenha também a avaliação do que seria a nossa estabilidade dinâmica. Já é uma outra coisa, ou seja, a gente está voando e a partir do momento que sofremos uma perturbação ou que induzimos uma perturbação através de um input de comando no cíclico, por exemplo, que a gente então vai retornar o cíclico para a condição anterior e o helicóptero vai voltar sozinho para aquela condição. Por exemplo, estou voando a 90 nós, levo o cíclico à frente, acelero até 95, retorno o cíclico exatamente para a posição que estava antes e o helicóptero vai oscilar até 90 e voltar em torno de 90 nós, ele pode oscilar 5, 10 nós acima ou abaixo, mas a tendência dele será estabilizar a velocidade inicial se ele for dinamicamente estável, que é o caso do esquilo. Então nós vamos trabalhar essa questão da estabilidade com a finalidade de mostrar, primeiro, que o helicóptero voa praticamente sozinho, que a gente, se nós não atrapalharmos, ele mantém altura e velocidade, e mesmo que passe por uma turbulência, ele volta para aquela velocidade que ele estava antes, sem precisar de nenhuma ajuda de pilotagem, sem precisar de nenhum auxílio, tipo sistema de aumento de estabilidade ou piloto automático. Isso por quê? Porque quando nós tivermos uma situação anormal, uma situação de pane,
de sistema ou de potência, isto vai fazer a diferença da pilotagem. Uma última coisa que é necessário comentar, que parece óbvio, mas não é tão óbvio assim quando vamos para o helicóptero, é o que fazer quando a buzina tocar. O piloto acostumou a ouvir desde o curso teórico que tocou a buzina baixo coletivo, mas quando a gente vai de fato para o helicóptero para treinar uma situação anormal em voo, a buzina toca e a gente descobre que o piloto não reage com a velocidade adequada. Então, cada helicóptero tem a sua maneira de ser tratado. No caso do esquilo, a buzina pode tocar por 3 motivos diferentes. Ela pode tocar quando a pressão hidráulica cai, quando a rotação cai e rotação caindo, podendo significar pane de motor ou pane de FCU. Então, nós não vamos discutir com o helicóptero. Quando a buzina tocar, nós vamos baixar o coletivo e levantar o nariz. Por que temos que fazer isso? Imediatamente porque precisamos recuperar a rotação e, num segundo passo, porque não podemos perder altura desnecessariamente. Não podemos ficar com o coletivo no alto, porque a gente precisa parar de perder rotação e recuperá-la, e nós não podemos ficar de nariz baixo porque a altura vai diminuir vertiginosamente. Então é muito importante, isso já comentei no começo, é muito importante a identificação do problema. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho um aviso de uma pane que exige reação imediata do piloto, quer dizer, o piloto tem 1 segundo para reagir quando a buzina toca. Então, nós não podemos ficar esperando e pensando o que vamos fazer. A buzina tocou, coletivo embaixo, nariz para cima. Depois nós vamos pensar, a buzina não apagou, então eu estou em pane hidráulica. Confirmo no painel de alarmes e eu vou então continuar o meu procedimento. A buzina apagou, eu vou confirmar no painel de alarmes se é FCU ou motor. Mas é importantíssimo que cada um pense muito antes de ir para o helicóptero. Tocou a buzina, a reação tem que ser automática. Nós vamos evitar muitos automatismos a bordo, mas esse daí é fundamental. A partir de agora, nós vamos então iniciar o briefing propriamente dito e nós vamos tratar de várias manobras. Primeiro, vamos falar da transparência de servo-comando, que é uma característica do esquilo, não é uma coisa típica de helicóptero, mas o esquilo tem esse fenômeno que nós vamos comentar e vamos reproduzir em voo. Depois vamos falar do pouso corrido, porque a gente passa a vida inteira treinando o pouso corrido, meio sem saber por quê. Porque o pouso corrido serve para pousar sem hidráulico, não se treina mais pouso sem hidráulico. Para pousar sem FCU, ninguém faz treinamento, nem aqui nem fora do Brasil, da falha de FCU. E assim por diante. Então nós vamos falar do pouso corrido para explicar como ele vai ser feito durante o nosso voo, porque qualquer que seja a pane que exija pouso corrido, é um pouso corrido só. Nós não teremos um pouso corrido para pousar sem hidráulico, outro sem FCU, outro sem motor. Vamos falar da falha de sistema hidráulico, da falha do governador do FCU, falha de comando do rotor de cauda. Nós vamos lembrar que o rotor de cauda tem 4 tipos de falha possíveis. Nós podemos perder o rotor fisicamente porque tocamos em alguma coisa e ele se soltou. Nós podemos ter uma parada do giro do rotor, ele está lá na posição, mas ele não está girando mais porque o eixo se rompeu, por exemplo. Podemos ter a perda do comando, a gente perdeu a capacidade de alterar o passo do rotor, e é esse o treinamento que nós vamos fazer, e finalmente poderia ter o caso de travamento. Quer dizer, com os 2 primeiros casos é autorrotação, nós vamos treinar, falar disso em seguida, e no último caso, que é o travamento, é um caso particular do que nós vamos treinar. Em seguida, nós vamos falar das diversas condições de autorrotação. Vamos falar dos casos de autorrotação partindo do voo de cruzeiro, como todo mundo está habituado a fazer, de 90, direta, de 180, de 360 graus, autorrotação na decolagem, que normalmente ninguém faz, isso é praticamente uma exclusividade da EFAI, de 0 até 60 nós, percorrendo todo o perfil
da decolagem, desde o momento que saímos do chão até o momento em que alcançamos 60 nós e mais ou menos 50 pés de altura, de forma que nós faremos autorrotação saindo do chão, estabilizado no pairado, abaixando o nariz para começar a decolar, depois 10, 20, 30, 40, 50, 60 nós, percorrendo, portanto, todo o perfil da decolagem. E depois disso, não nessa ordem, porque todos os nossos trabalhos vão ser realizados partindo sempre do mais simples para o mais complexo. Nós não vamos aqui ficar tentando quebrar o helicóptero, quer dizer, nós vamos sempre melhorando a nossa capacidade de operar a aeronave e vamos aumentando o grau de dificuldade paulatinamente. Nós vamos perceber que a diferença entre um ponto e o ponto seguinte é quase nenhuma, mas a diferença entre dois pontos distantes 5 degraus vai ser bastante grande. Vamos fazer a falha do motor na aproximação, que é uma falha traiçoeira. Depois nós vamos fazer a última, que é a falha do motor no pairado fora do efeito solo, que é uma falha que não diz respeito à maioria dos pilotos, mas eu gosto de ensinar por 2 motivos. Tem os pilotos que precisam ficar no pairado fora do efeito solo, como, por exemplo, os pilotos policiais, os pilotos de bombeiros, os pilotos de televisão, de repórter aéreo de maneira geral. Esses precisam saber, porque se o motor apagar, eles têm que melhorar um pouquinho a chance deles de chegar ao solo em segurança. Não é muito simples, porque normalmente esses voos são feitos em cima de áreas que muitas vezes não permitem o pouso, mas pelo menos a gente vai melhorar um pouco a nossa probabilidade de sucesso. E os demais, eu gosto de mostrar como é que se faz, pelo menos para que tenham medo de ficar no pairado fora do efeito de solo desnecessariamente.